Então ela reagiu como? Ou eu luto ou eu corro. E ela resolveu lutar. Por isso as palavras dela foram muito além, foram emocionalmente muito além daquela resposta que ela estava dando. Mas vamos continuar. Então aqui ela mostra o quê? Ela mostra que ela estava exatamente 100% como Daniel Kahneman. Ele fala do sistema 1, que é o sistema de sobrevivência, um sistema automático. A parte do nosso corpo que está no automático, que reage, que luta. Ela se sentiu agredida e com isso mostra que ela tem realmente parâmetros que aconteceu na vida dela toda e ela reage como se fosse uma sobrevivência, de eu ter que estar viva. Então ela reagiu como? Ou eu luto ou eu corro. E ela resolveu lutar. Por isso as palavras dela foram muito além, foram emocionalmente muito além daquela resposta que ela estava dando. E a falha 2, que é o viés de ameaça e interpretação distorcida. A Natália afirmou que interpretou a pergunta como uma provocação e disse ter se sentido atacada durante a interação. Entra, fuga ou luta. Ela se sentiu na sobrevivência. Porque aquela tipo de pergunta, ela vai muito além, ela vai... o que ela acredita que ela é, o que ela acredita que é a empresa dela, e ela quer que todo mundo acredite que a empresa dela é a melhor, é a fantástica, mas nós sabemos que o ser humano tem interpretações diferentes conforme a visão que ele tem. Às vezes para ela é a maior, mas para uma outra pessoa que está lá, que pode ser um possível cliente de mentoria, como ela dá a mentoria, mas ele pode ter uma visão diferente do mundo e todo mundo tem uma visão diferente do mundo. Ela precisa respeitar essas diferenças e tirar isso como oportunidade de uma venda, um pitch escondido que estava ali. E ela acreditou que se tratava de uma tentativa de destabilizar. Tá, nós temos os próprios haters, não é verdade? Falam que os haters que levantam o nosso nome. É os haters que vai levantar a nossa marca, porque eles começam a comentar, mesmo que sejam críticas negativas, eles vão estar comentando, e isso vai gerar comunicação e vai gerar pessoas falando mais sobre o seu nome. Então isso não é um problema, o problema é o que você responde. Isso na vida toda, não é possível se em um momento ela não era pequena para entender isso e já aprender quando pequena. Porque falam que você precisa errar muito quando um empresário pequeno, para que quando você esteja grande, você já tenha a maturidade necessária para lidar com isso. Aí do ponto de vista da psicologia cognitiva, isso é um viés de atribuição hostil. O que seria isso? É uma tendência de interpretar intenções neutras ou ambíguas como mal intencionadas. Então, era uma pergunta básica. Ela poderia tirar um pitch de vendas ali, responder, de uma forma clássica, elegante, e ela ia reverter isso a um benefício para a própria empresa dela. Não, ela tirou como uma hostilidade. E aí ela quis atacar, como se ela tivesse em estado ali de emergência de vida, né? Então isso revela uma autoestima situacionalmente frágil, disfarçada de confiança. Então, quando você olha o mapa mental, é bem engraçado. Ela tirou como ataque pessoal. E isso não mostra, como fala aqui, um sentido de confiança, de saber quem ela é. E não, de uma fragilidade. E isso vem disfarçado de confiança. Tipo assim, ela acha que ela poderia falar aquilo porque ela é quem ela é. Isso mostra muita fragilidade. Porque a fragilidade mostra justamente na falta de controle emocional. E vamos falar da falha 3, dissonância cognitiva. Isso é uma falha muito grave, gravíssima para quem é mentor. Tá? Você pode estar vendendo chocolate, você pode estar vendendo flor, você pode estar vendendo... Mas se você for um mentor, a dissonância cognitiva, segundo a ciência,
o erro mais grave que você pode ter. Então vamos lá, vamos entender aí. O próprio discurso de Natalia Beautiful, em entrevista e palestras, costuma defender, olha o que ela defende na palestra dela, quando ela vai dar mentoria, nas palestras e mentoria. A vulnerabilidade, olha só, ela está ensinando sobre vulnerabilidade, conexão e construção emocional de marca. Bom, vamos lá, ela quebrou tudo isso com a fala dela. Como ela ensina uma coisa que depois ela mesma faz essa mesma coisa de uma forma totalmente hostil. Não faz sentido nenhum. Ela fica uma pessoa desconexa, sem sentido, sem conexão. E o público percebe isso instintivamente. Por quê? Lembra que eu falei do carro? O que eu vendo, eu preciso estar fazendo aquilo. Agora, se eu estou vendendo uma coisa que eu não faço, cara, não faz sentido nenhum eu ser mais seu cliente, eu te seguir nas redes sociais, não faz sentido nenhum. Você é uma pessoa totalmente contrária, né? Você é uma mentira daquilo que você vende. E isso é dissonância cognitiva aplicada ao posicionamento da marca. Para quem atua como mentor ou palestrante, esta é a falha mais custosa. Você não pode ensinar o que não incorporou a você. Então, para os empresários que estão começando agora, a galera que está fazendo uma marca, está vendendo coisa na internet, enfim, fazendo qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado nesse erro. Treinar isso, aprender agora que é pequeno, porque a parte emocional é muito importante em vendas, principalmente se um dia você quiser ser um mentor também. E a falha 4, confusão entre autoridade e poder. Confusão entre autoridade e poder. Isso é muito importante, porque a pessoa, quando ela começa a perceber que ela tem poder, já está ganhando como o marido dela, a gente vai fazer 150 milhões, nós somos os maiores. Isso não tem nada a ver com poder, com autoridade, desculpa. O poder não tem a ver com autoridade. O poder, você pode acreditar que você tem muito dinheiro, pode fazer o que você quiser, pode comprar quantos carros, quantas mansões. A autoridade não. Ela vem com a sua maturidade, com o seu equilíbrio emocional, com aquilo que você pode passar como legado. O legado não necessariamente, o legado é um legado material. O legado que fica para as pessoas não é o seu material, é o seu legado existencial. E é o que você deixa para os seus filhos também. Então isso é muito importante, a tomar muito cuidado. A falha 5 é a ausência de pausa estratégica, autorregulação. Bom, a primeira coisa que o mentor tem que aprender, ou o empresário tem que aprender, tá? O empresário tem que aprender muito, é a pausa. Você vai estar numa negociação vendendo alguma coisa, você vai estar numa negociação querendo fechar um negócio. O que você precisa? Quando alguém vem com uma pergunta difícil de responder, ou que te afronta em alguma parte, respiração 3 segundos para responder. Respire 3 segundos após a pergunta. E depois você vai dar tempo do seu cérebro se reorganizar para achar uma solução e dar a resposta cabível. Não faça isso! Se existir time, já responda de bate pronto, sem respirar. Você não deu tempo do seu córtex reagir da forma correta. Viktor Franklin define com a precisão o espaço que ela não usou. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o poder de escolha. Ela não ocupou esse espaço, a resposta veio antes da escolha. E é o que eu falei. Você precisa se preparar e a respiração dá o tempo do seu cérebro achar a resposta correta, sem perder o equilíbrio emocional. E aí, segundo o protocolo AERP, o que ela deveria ter feito e que nós precisamos aprender com isso, tá? Em um ambiente corporativo ou de palestra, a condução correta de uma objeção ou uma pergunta desafiadora segue um protocolo de comunicação assertiva. Foi o que eu falei no começo, comunicação assertiva. Você precisa se comunicar da forma adequada. Vamos lá. O que significa o AERP? A palavra acolher. Você não pode lutar contra a pessoa. A primeira coisa que você precisa fazer é, nossa, foi uma boa pergunta sua. Ou seja, você acolhe a pergunta da pessoa, você fala, é importante o que você está falando, e não você desmerece, você destrata, você fala, você é pequena perto de mim. Não existe isso, cara. Ninguém é tão grande que não possa ser alcançável.
Aí você podia falar, boa pergunta, adoro quando alguém traz isso para a mesa. Isso desativa o circuito de ameaça, não só seu, da pessoa também. Quando você traz isso, você traz a pessoa para o jogo, para o seu jogo. A pessoa vai começar a olhar você com bons olhos. Fala, nossa, como ela me respondeu. Você desarma tanto você emocionalmente quanto a pessoa. Tá? O segundo é o E, elogiar o questionamento. Você valida o interlocutor sem concordar necessariamente com a premissa. Demonstra maturidade e segurança interna real. Foi o que eu falei. Entendeu? Quando você elogia um questionamento, você está falando assim, cara, você é importante. O que você fala é importante para mim, independente se eu vou concordar com você ou não, mas eu estou te respeitando. E o R, responder com diferencial concreto. Foi o que eu falei da Tilimbins. Você usar elegância para responder uma pergunta. Ó, era a oportunidade de ouro, uma pergunta sobre diferencial. Imagine, ela tá fazendo uma pergunta que era um pitch de vendas. Tipo, qual é o diferencial que você pode... Nossa, ali ela podia falar, não, nosso diferencial é isso, a gente acolhe, a gente ama as pessoas, a gente trata como igual, sei lá, enfim, o que ela achasse melhor para a empresa dela. Ela preferiu atacar uma pergunta que seria um pitch para a própria empresa dela de vendas. E o P, que é o final, é posicionar-se com elegância. Do AERP, né? Se a pergunta realmente tinha a intenção de provocar, a resposta elegante humilha o provocador mais do que qualquer expulsão, porque você demonstra superioridade emocional. O público reconhece isso. Eu não preciso nem falar sobre isso, como ela respondeu, mas a gente já tinha comentado sobre isso nas perguntas anteriores. Agora sim eu vou trazer as competências que ela precisa desenvolver, as 3 competências que ela precisa desenvolver, que seria o Mindfulness aplicado à comunicação. Treinar a pausa de 3 a 6 segundos antes de qualquer resposta. E como eu tinha falado, você precisa trabalhar essa parte de respirar para responder. Isso reeduca o circuito da amígdala córtex. Ou seja, você treina a sua mente a conseguir responder da forma melhor, a comunicação mais assertiva. E isso todo empresário precisa ter de carteirinha, tem que treinar, treinar, treinar. Isso é treinável, tá? A segunda é a escuta ativa real. O que é escuta ativa real? Tem coisas que você não quer ouvir, tem coisas que você só quer às vezes que baba o seu ovo, fica te lambendo. Não, você tem que ouvir o que a pessoa tem para falar, e é importante porque às vezes é um defeito que sua empresa tem e a oportunidade de você trazer essa realidade para melhorar, entendeu? Eu fiz assim porque minha esposa vai levar minha filha lá e está saindo agora. Então, você precisa ter uma escuta ativa real. Eu aprendi isso nas empresas que eu tive. Quando eu comecei a escutar os funcionários, eu estou trazendo conteúdo sobre isso. Muda todo o jogo. Você pode ser pequeno, grande e tudo mais. Isso traz escalabilidade, porque geralmente é o seu funcionário que sabe. E às vezes ele vai te criticar, fala, pô, não tá legal isso na empresa. E você é todo ali, eu sei de tudo, e não quer ouvir. Às vezes pessoas vão te criticar na internet, falando, pô, o seu conteúdo não é legal por causa disso. Obrigado por isso, obrigado por essa informação. Trabalhe em cima da informação para melhorar o seu conteúdo. Muitas coisas você pode melhorar ouvindo pessoas. E não é à toa que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Aprenda com isso enquanto é tempo, sendo grande ou pequeno, tá bom? Natalinha, ouviu? Por favor. Vamos lá! E a terceira é o reframe cognitivo. Olha só, reframe cognitivo. A pergunta mais difícil de uma plateia é o maior presente que você pode receber. Eu falei para vocês, antes de trazer essas 3 competências que uma pessoa precisa desenvolver para ser um bom empresário, um bom mentor, enfim, na vida toda.